O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação social e interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Atualmente, segundo o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, 1 a cada 44 crianças são diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Dessa forma, diante da importância dessa temática, hoje estamos com algumas famílias para conversar sobre como é ter um filho com TEA. Bom, a Manu sempre se desenvolveu super bem, questão de sentar, andar, foi tudo assim, muito dentro do tempo, às vezes até um pouquinho antes. Lembro que ela começou a andar com 11 meses, né? E assim, até então nada tinha me chamado a atenção. E ela balbuciava algumas palavrinhas, já estava falando mamã, papá, vovó. Isso até 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Porém, de repente ela parou. Não balbuciava mais nada, não pronunciava nada, e o tempo foi passando, né? E fora isso, a questão da fala, eu observava tipo uma rigidez mesmo, assim, questão de comportamento, de rotina, tinha que ser muito do jeito dela. Se a gente fugisse um pouquinho daquilo, ela entrava em crises de choro. Aí houve uma época que ela começou a chorar muito, né? E aquilo começou a trazer preocupação, porque a gente levava no médico e não, assim, nada aparecia, né? E era um choro assim, que parecia ser um choro de dor, um choro de socorro mesmo, né? E a gente não sabia o porquê. E assim, algo também que aconteceu, porém eu só vim a entender isso depois do diagnóstico, foi a questão da seletividade alimentar, que ela tem até hoje, e também o distúrbio do sono. Ela está com 3 anos e 7 meses e nunca dormiu a noite inteira. Primeiro do Vitor, uma psicopedagoga, nós fomos até ela fez toda uma avaliação, procuramos TO, porque na época não tinha o Viver Bem pediátrico, então eram profissionais independentes. Procuramos essa TO, que também fez algumas avaliações, mas não fechou um diagnóstico mais preciso, e sempre em conjunto com a neuropediatra, com a doutora Cristiane, conversando. Somente depois de 2 anos que a gente conseguiu um encaminhamento para PAI, porque lá era que estava fazendo toda a intervenção e diagnóstico, e a PAI fez a avaliação dele, com fono e com terapeuta ocupacional. E com psicólogo também. E com psicólogo. E fechou o laudo do autismo. Do Arthur. O Arthur, ele já veio respaldado aqui no Viver Bem Pediátrico e passou lá por toda a comissão, né? Com TO, com psicóloga e com a própria neuro. E de fato assim eles fecharam um diagnóstico, né? Primeiro a gente passou com o pediatra, né, para fazer um check-up, eu comentei, ele já comentou um pouco sobre essa necessidade de então dar uma investigada, e nós já agendamos a neuropediatra. E no próprio consultório ela já deu sinais que sim, ela fez algumas avaliações e para a gente continuar, né, e em busca desse diagnóstico mesmo, em passar com uma equipe multidisciplinar para ver como é que seria esse laudo, esse diagnóstico aí. Quando isso aconteceu, dela parar de falar, a questão da interação dela também, mesmo com membros da família bem próximos, como avós e tios, ela evitava o contato, né? E para mim aquilo era estranho, porque eram pessoas do convívio dela, né? Diariamente ou semanalmente, e ela não conseguia estar interagindo, não conseguia se aproximar. E aquilo me trouxe também um pouco de receio, né? E eu nunca tinha estudado sobre autismo, ou assim, por conta própria, querer saber sobre o assunto, até eu começar a desconfiar de algo. Foi muito difícil a gente pensar no diagnóstico, pensar no desenvolvimento da criança que estava diferente. Não aceitamos no começo, ficamos relutantes, mas fomos procurando estudar, pesquisando, estudando, e vimos que algumas coisas estavam batendo com tudo isso. Então falou, não, se ele precisa, não importa o diagnóstico, nós vamos ter que intervir e fazer alguma coisa diferente por ele. A família é o mesmo, né? Também relutante, não aceitava, mas teve mesmo essa mudança de postura, né? Em focar principalmente no bem-estar da criança. E foi isso que a gente fez, né? Mudamos a postura, acreditamos nas terapias, e hoje a gente vê uma grande evolução neles. Eu acho que foi um norteador, né? Um laudo nunca ele impõe algo, né? Ele não é uma coisa que limita essa criança, mas ele norteia o que a gente pode fazer para ajudar. Então, com o laudo, deu uma segurança também, e uma esperança, né, do que mais a gente pode fazer para ajudar do modo correto, né?
para não limitá-lo, mas que caminhos agora a gente pode seguir, né? Que tipo de profissionais procurar, um fono, TO, psico, enfim, para nortear, né? Para ajudar ele nessa autonomia, que é o que a gente busca para ele, assim. Meu sonho para ele é que ele seja autônomo, né? Além dele ser feliz, né? Que ele seja autônomo, que ele consiga estar inserido na sociedade, que ele tenha respeito, que as pessoas tenham empatia, mas que ele seja feliz, que ele tenha essa autonomia, né, e consiga se expressar e seja feliz. Nesse meio tempo, eu tive muito medo de falar sobre o diagnóstico dela, né? Eu não tive tempo de pensar sobre isso, de viver um luto, mas eu tive medo de falar isso para as pessoas, principalmente para familiares muito próximos. Eu fiquei, acho que 4 meses guardando isso entre eu e meu esposo, mesmo ela fazendo as terapias. Quando eu resolvi falar, para mim foi um divisor de águas, né? No início eu tive medo, aquele pensamento, estou expondo a minha filha, né? E eu não pensava em fazer um livro, na verdade. Ele surgiu assim, não sei, surgiu, acabou acontecendo. E uma pessoa que eu acabei conhecendo nesse caminho, né? Que me ajudou muito a entender um pouco sobre autismo, a entender sobre a Manu, para ajudar ela. Ela falou, por que você não faz desse poema, que na verdade tinha escrito como se fosse um poema e deixei no celular? Ela falou, por que você não faz isso, um livro, para ajudar outras famílias? Aí eu acabei fazendo o livro. Eu não quis colocar o nome dela, né? Coloquei Lulu, a menina do laço azul, e aqui a gente conta um pouco do nosso dia a dia. E como eu falei para vocês da evolução, hoje praticamente tudo que está aqui no livro, tirando a questão da interação, a Manu já não sofre mais. Ela já conseguiu superar, né, esses desafios que ela enfrentava. Então, através do livro, também criei um Instagram, onde eu ali compartilho um pouco do nosso dia a dia, tento trazer assuntos, né, a respeito do autismo para ajudar outras famílias mesmo. Isso pra gente foi libertador. Eu acho que o mais importante é buscar ajuda, né? Perceber alguma coisa diferente, ele vai ser... Então procura ajuda, vai no neuro, faz a intervenção precoce, que foi fundamental para as nossas crianças. Ter as terapias. Sim, Antes do diagnóstico, o Vitor já fazia 2 anos de terapia. Eu acho que o diagnóstico precoce é o melhor. É onde, quanto mais novinho, mais ele consegue se desenvolver. Quanto mais laudos, mais terapias, você vai ficando com mais acúmulo de coisa. Então, quanto mais entendimento, aceitação e respeito, eles são crianças, eles são, né, pessoas, eles vão crescer e eles querem fazer parte disso, eles querem fazer parte do mundo, né? Então, eles já fazem parte, só precisam ser aceitos.